Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que vem dividindo a opinião dos moradores da Zona Leste de Porto Alegre e de Viamão. Trata-se do projeto de prolongamento da Avenida Ipiranga. A proposta é tida como uma solução para os engarrafamentos nas outras vias que interligam os municípios, mas também é tida como um retrocesso por ambientalistas. É o que você vai acompanhar a partir de agora. Acompanhe. A Ipiranga é uma das principais avenidas da capital. Com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, a via atravessa a cidade de leste a oeste, tendo início nas margens do Guaíba e fim um pouco depois do cruzamento com a Avenida Antônio de Carvalho. Deste ponto, os motoristas podem acessar a Avenida Bento Gonçalves, principal elo entre as cidades de Porto Alegre e Viamão. O problema é que em horários de pico, a Avenida Bento Gonçalves fica completamente congestionada, dificultando a vida de quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Viamão e das pessoas que querem acessar bairros como a Lomba do Pinheiro. Para desafogar o trânsito, alguns moradores aqui da região sugeriram o prolongamento da Avenida Ipiranga. Segundo o coordenador do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, desde 2011, a comunidade tenta chamar a atenção da população e do poder público para os problemas com o congestionamento na Avenida Bento Gonçalves. Em 2011, nós fizemos uma paralisação aqui na entrada da Lomba do Pinheiro para chamar a atenção de Porto Alegre do caos que nós estamos encontrando hoje na Lomba do Pinheiro, né? A Lomba do Pinheiro tem sido o bairro de Porto Alegre, tem crescido aceleradamente demográfico, né? O crescimento populacional tem crescido. São 11 empreendimentos imobiliários em processo de construção, alguns já habitados, né? Então, naquela época, a gente imaginava, se a gente pegar no tempo, daqui 4, 5 anos, nós vamos ter pelo menos 25 mil novos moradores. Nós temos uma única saída, que é a Bento Gonçalves aqui, que vai para outros bairros da cidade. Senão, ou nós vamos pela Restinga ou pela Parada 6, que dá na mesma confusão, a gente vai cair em outra bacia, no outro gargalo. Então a gente imaginou, nós vamos ter que pensar uma alternativa. E a alternativa que nós pensamos naquela ocasião, em 2011, é estender a Ipiranga até aqui o campus da URGS, para que a gente pudesse viabilizar, que a Bento Gonçalves ficasse mais livre, porque Viamão se encontra aqui com a Lomba do Pinheiro e de manhã gera um caos no congestionamento, né? Cada família que vem para a Lomba do Pinheiro morar, vem junto um carro. A gente fez agora recentemente uma matéria que foi constatado isso. A gente tem um levantamento também sobre a questão desse crescimento demográfico aqui na Lomba do Pinheiro. Ou nós tomamos como alternativa fazer um debate amplo, onde a sociedade de Porto Alegre possa enxergar qual é o nosso problema, ou nós vamos ficar sitiados, enjaulados aqui na Lomba do Pinheiro sem conseguir sair direito, principalmente para quem trabalha, que vai para outros bairros da cidade e não consegue sair daqui por conta disso. Certo. Foram vocês que deram essa ideia de prolongar a Avenida Ipiranga, então foi do conselho de vocês que partiu essa ideia e depois ela foi estudada pela Metroplan? Sim, então, em 2011 nós propusemos, fomos nós, o Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, que fez essa proposta, apresentamos ela por escrito para o prefeito de Porto Alegre, que depois criou um grupo de trabalho, que aí é composto pela Metroplan, a Prefeitura Municipal de Viamão, Câmara de Vereadores, EPTC, vários segmentos que estão já, desde 2011, se debruçando sobre isso. Porque a gente pedia na época era um estudo técnico para ver a viabilidade disso, Porque a partir desse conceito, dessa necessidade, é que nós iríamos, de fato, partir para outras alternativas. Então, depois a Assembleia Legislativa fez 3 audiências públicas tratando sobre esse assunto. Nós já fizemos umas 2 ou 3 também na região, para chamar a atenção da população. Essas assembleias que nós fizemos, todas elas tiveram em média de 600, 700 pessoas, porque as pessoas sentem o problema na pele e, portanto, há necessidade de que a gente trate ela com responsabilidade, sem isenção, entendeu? Eu sei que tem segmentos que são contrários, mas é importante que eles saibam qual é a dificuldade que nós passamos aqui. Eles precisam vir aqui na Lomba do Pinheiro para sentir o que os moradores da Lomba do Pinheiro sentem por conta dessa situação que nós vivemos hoje. A ideia de prolongar a Avenida Ipiranga passou por audiências na Assembleia Legislativa e gerou estudo da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional. Em nota, a Metroplan afirma que participa de um grupo de trabalho junto com a EPTC, a Secretaria de Urbanismo da capital e a Prefeitura de Viamão,
com o objetivo de analisar alternativas de ligação entre as cidades. O texto confirma a existência de duas propostas de prolongamento da Avenida Ipiranga, ambas passando por território da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira cruzaria o Morro Santana, causando impactos ambientais classificados como acentuados. A outra passaria por vias internas do Campus do Vale e das faculdades de Agronomia e Veterinária. Para a Metroplan, o aprofundamento nos estudos de traçado e concepção da avenida só podem acontecer a partir de compatibilização entre as necessidades e interesses dos entes federativos envolvidos, especialmente a União e o município de Porto Alegre. A proposta de ampliação da Avenida Ipiranga por meio da estrutura das faculdades da URGS foi apresentada no final de 2014 pela Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Universitário de Viamão. Para divulgar a ideia, foi criada uma página em uma rede social com o título "Eu quero o prolongamento da Ipiranga até Viamão". Esta é a área considerada pela Associação de Moradores do bairro Jardim Universitário como ideal para a construção do prolongamento da Avenida Ipiranga. Ela pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A proposta da associação é utilizar a estrutura viária existente entre as faculdades de Agronomia e Veterinária. Desta forma, não seriam causados danos ambientais à vegetação do Morro Santana. Agora eu vou conversar com o Gessé Sangalli, que é presidente da Associação de Moradores do Jardim Universitário de Viamão. Ele vai nos explicar o que é esse projeto de prolongamento da Avenida Ipiranga e desde quando eles estão nesse processo. Então, Gessé, desde quando vocês estão nesse processo apresentando essa necessidade de se prolongar a Avenida Ipiranga e transformar ela em mais um elo entre Porto Alegre e a região metropolitana? A Associação de Amigos e Moradores do Jardim Universitário, ela se inseriu nos debates pelo prolongamento da Avenida Ipiranga no ano de 2014, né? Quando a gente foi convidado a participar de uma audiência pública promovida na Assembleia Legislativa do Estado. E daí, a partir das discussões, nós levamos para a Associação de Moradores a possibilidade do prolongamento da Avenida Ipiranga e depois, com o consentimento dos moradores, nós elaboramos a proposta da Associação do Jardim Universitário para o prolongamento da Avenida Ipiranga até a cidade de Viamão, né? Na audiência pública, o Oscar Escher, que era o superintendente da Metroplan até o final do ano de 2014, tinha mencionado que a universidade tinha concordado com o prolongamento da Avenida Ipiranga, se utilizando do Morro de Santana, né? Nessa audiência pública, que foi no final de dezembro do último ano, né, do ano de 2014, a Associação do Jardim Universitário conseguiu apresentar para a Metroplan e na audiência pública a nossa proposta, né, que visa se utilizar da infraestrutura já existente da universidade. Esse aqui é o trecho da Faculdade de Agronomia, né, que vocês podem ver que está asfaltado, né, que compõe, né, um dos trechos do prolongamento da Ipiranga da nossa sugestão seria a utilização desse trecho aqui da Faculdade de Agronomia. O final da Ipiranga hoje, como a gente conhece, é ali próximo a Antônio de Carvalho, aquele trevo que tem entre Antônio de Carvalho e a Bento Gonçalves e Ipiranga. Ali é o fim que se conhece, mas ela continua até distante, um pouco mais, até um terreno da URGS. E aí, onde que ela teria fim se ela fosse prolongada segundo o caminho de vocês? Hoje, a Avenida Ipiranga, ela termina justamente onde o senhor tinha dito, que era na Antônio de Carvalho, né? Só que ela percorre mais aproximadamente 900 metros dentro da cidade de Porto Alegre em um trecho que não é asfaltado. Se quem quiser visitar ali o trecho fica aproximadamente entre Antônio de Carvalho e a saída do Motel Cozumel ali. Quem quiser caminhar por ali vai ver que existe um trecho da cidade de Porto Alegre não asfaltado, que é a Avenida Ipiranga. Esse trecho ele tangencia essa infraestrutura que vocês estão vendo aqui, que é a infraestrutura da Faculdade de Agronomia da universidade. Esse trajeto da Faculdade de Agronomia ele se prolonga por aproximadamente 1 quilômetro, chegando a um descampado pertencente à Faculdade de Veterinária, né? Mais aproximadamente 1 quilômetro e 200 metros, por esse descampado da Faculdade de Veterinária, acaba chegando na infraestrutura existente do campus do Vale da URGS. Então, por infraestrutura já existente ou de baixa complexidade na sua modificação, a gente consegue chegar da Antônio de Carvalho até o campus do Vale da URGS. E o campus do Vale da URGS ele é vizinho ao bairro Jardim Universitário da cidade de Viamão, né? Que é um pedaço, né? O bairro Jardim Universitário ele é como se fosse um pedaço da Grande Santa Isabel da cidade de Viamão, que é a segunda maior aglomeração populacional da cidade de Viamão. Então hoje as pessoas que deslocam entre Viamão e Porto Alegre, saindo da cidade de Viamão, são obrigadas a contornar tanto o IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou o Morro de Santana,
se quiserem vir pela parte norte da cidade, né? Vindo lá pela Protásio Alves. Então a nossa expectativa é que a Avenida Ipiranga consiga dar uma alternativa de acesso às pessoas que moram na Santa Isabel, saindo do bairro Jardim Universitário e indo direto para Porto Alegre sem precisar fazer trânsito para as pessoas que vêm tanto da Bento Gonçalves quanto da Protásio Alves. Segundo o GCE, a proposta não foi bem vista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele afirma que a URGS tem planos de ampliar as atividades no espaço. Porque ela prevê para essa região um projeto futuro de expansão. Ela pretende vir do centro de Porto Alegre para o campus do Vale da Universidade, e a construção do prolongamento da Ipiranga por dentro da infraestrutura existente prejudicaria esse projeto futuro de expansão dela. Então a universidade, nessas negociações junto com o governo do estado, Metroplan, Prefeitura de Viamão, Prefeitura de Porto Alegre, tinha mencionado que ela estudava a possibilidade, aceitava a possibilidade de o prolongamento da Ipiranga se dar por sobre o Morro Santana. Então a sugestão da Associação do Jardim Universitário não prevê o prolongamento por sobre o Morro Santana. Essa era uma condição que a universidade tinha visto como mais apropriada para o seu próprio projeto futuro de expansão, mas tem toda a questão do debate do impacto ambiental, que apesar de essa área do Morro Santana não ser uma área de proteção permanente, como muitos dizem, ela traria muito impacto ambiental, porque apesar de não ser uma área de preservação permanente, a vegetação já está ali existente, tem a sua biodiversidade desenvolvida já. O coordenador do Conselho Popular da Lomba do Pinheiro também desaprova a proposta da Associação de Moradores do Jardim Universitário. Porque nós entendemos de que ela pode gerar um processo burocrático, né, por conta de uma viabilidade técnica que ela pode não ser exequível, né? O que nós imaginamos desde o início e nós defendemos? Nós temos o arroio Dilúvio, que nasce aqui na barragem da Lomba do Sabão. A ideia é de que a gente possa ocupar os 15 metros das margens da mata ciliar, né, que é considerado por lei, e que a gente pudesse utilizar o leito do arroio para fazer uma elevada. Ou seja, colocar os pilares, fazer a elevada em cima, sai da Antônio de Carvalho, termina aqui no campo da URGS. Não gera problema ambiental, porque a gente não vai, né, causar nenhum impacto com isso. Nós não vamos entrar na área da URGS porque está na área do arroio, por lei, e, portanto, ela não traz, né, nenhum impedimento burocrático nesse sentido. A gente não viola nenhum desses aspectos. O que é importante é que esse projeto, ele também viabiliza a possibilidade, né, de que os moradores de Viamão já entrem dentro da elevada diretamente, né? Por que nós somos contrários a outra proposta do pessoal de Viamão? Porque a barragem da Lomba do Sabão, quando ela enche, ela alaga tudo isso aqui. E aí se tu vai fazer terrestre, vai chegar um momento que vai ficar inviabilizado o trânsito, porque vai estar alagado. Essa é uma área pantanosa, vai gerar problema com o meio ambiente, né? Porque tu vai ter que pedir licença ambiental e vai mexer com o solo. Tu vai entrar na área da URGS, porque aí tu vai comprar outra briga eterna, né? Porque a URGS vai entrar em recursos constantemente. Então nós entendemos que a nossa proposta ela é muito mais exequível do que esta. Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e moradores da região também se manifestaram contrários às propostas apresentadas. Eles chegaram a criar uma outra página nas redes sociais, com o título de Eu Não Quero o Prolongamento da Ipiranga. Os alunos da veterinária, em parceria com os alunos da zootecnia e da agronomia, que são nossos vizinhos ali da faculdade ao lado, né, do campus ao lado, nós acordamos de que não somos contra qualquer movimento em prol do desenvolvimento, né? Muitos de nós viemos de Viamão, nós sofremos, na verdade, com o trânsito, com o congestionamento, e a gente quer saídas inteligentes, né? A gente na verdade é contra uma saída que vai causar grande impacto ambiental, grande prejuízo, que vai deslocar as pessoas que vivem naquela região. Muitas famílias vão ser desapropriadas por causa disso, né? Nós então somos contra, inicialmente, esse projeto que foi apresentado agora no final de 2014, na verdade, porque a gente achou que ele seria muito prejudicial, os prejuízos seriam grandes e o debate tem que ser feito com mais calma. A gente não pode ter uma via pública de grande fluxo intenso como é Ipiranga, né? Passando ali por dentro, tem animais internados, a gente tem um campo que a gente usa como espaço de reabilitação para grandes animais, né? Nós temos um espaço feito para pesquisa de alimentos sem produtos de agrotóxicos, sem transgênicos. Todos esses impactos de poluição química, sonora, visual, iam afetar na parte de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento, além de que fora da universidade tem pessoas que moram naquela região sendo desapropriadas
e o impacto ecológico da fauna e da flora. Quando a gente fala bem especificamente dessa questão do prolongamento da Avenida Ipiranga aqui em Porto Alegre, a gente acha que tem outras questões que têm que ser discutidas. Tem questões ambientais e questões sociais. Com relação às questões ambientais, a gente já vê pelo lugar onde eles querem fazer a obra, né? Que é uma área de preservação ambiental. Então é obviamente uma área que seria extremamente impactada, é um resquício de Mata Atlântica, onde vivem centenas de animais, que seria extremamente impactada pela construção praticamente de uma rodovia ali do lado. Outra coisa que a maioria das pessoas não sabe é que, se eu não me engano, são 6 nascentes que tem o Arroio Dilúvio, 4 delas estão ali. Então a gente já começaria a poluir o Arroio Dilúvio diretamente nas nascentes. A gente já desmataria, a gente já colocaria asfaltagem e trânsito intenso nas nascentes do Arroio Dilúvio. Também tem uma questão que eu não sei se alguém já trouxe à tona, que foi feito um acordo da URGS com o IBAMA para colocar na faculdade de veterinária ali um viveiro de aves, um centro de reabilitação de aves que vem do tráfico de animais. E, obviamente, com a construção de uma avenida de tráfego intenso, isso não seria possível, né? Então, é mais um prejuízo que a cidade teria que suportar caso essa obra fosse realizada. A gente recebeu informações de 3 propostas para esse prolongamento. Primeiro, uma da Metroplan, que seria desbravando o morro, a outra seria por dentro do território da URGS, e uma outra dos moradores da Lomba do Pinheiro, que seria como se fosse um viaduto por cima do trajeto do Arroio Dilúvio. Nenhuma dessas propostas é encarada pelo movimento como possível, como uma boa ideia? Com relação à proposta por cima do morro, ela vai causar um impacto ambiental, eu acho que seria o maior impacto ambiental ali naquela área de preservação ambiental, né? Não precisa nem explicar os motivos. Com relação a essa proposta que seria um intermediário, né, entre a URGS e a área de proteção ali do Morro Santana, quem conhece a região ali sabe que não tem espaço para fazer isso. Então, na verdade, o que tu estaria fazendo estaria mexendo tanto com a veterinária da URGS, que é uma faculdade que presta serviços para a comunidade ali, tu estaria mexendo também com o Morro Santana. Então, ela é uma hipótese que mexe, é uma opção que a gente entende também que é ruim, porque mexe ainda nas duas coisas. E a terceira hipótese, essa de fazer por cima do Arroio Dilúvio, além dela ser financeiramente também muito impactante, já tem exemplos como o de Seul, que fez exatamente a mesma coisa, né? Fizeram ali uma elevada por cima de um arroio. Eles tinham problemas gravíssimos de engarrafamento ali, porque não resolve o problema, e ainda tinha uma questão ambiental gravíssima ali por fecharem o arroio. O que aconteceu é que anos atrás, o então prefeito de Seul, que hoje em dia, se eu não me engano, ele foi presidente da Coreia do Sul depois, ele teve que mandar destruir tudo, abrir o arroio de novo e resolver o problema de trânsito de outra maneira, que é justamente o que a gente vem tentando dizer, que construir mais ruas não resolve o problema do engarrafamento. Isso é um pouco contraintuitivo, a gente sabe que parece óbvio, tu aumenta a rua, o trânsito vai fluir, mas já se sabe há 60 anos, já se vem observando repetidamente em diversas cidades que isso não resolve o problema. Poucos anos depois, 2, 3 anos depois, já está tudo engarrafado de novo e se tem que pensar em outra maneira de resolver o problema. Então a gente estaria tapando sol com a peneira. E tem um impacto social, né, que parece que ninguém está querendo discutir muito, que é quando tu tem uma grande avenida que vai estar desembocando em bairros residenciais de pouca infraestrutura, que são aqueles da Agrovet e Jardim Universitários que tem ali na chegada de Viamão. Obviamente essas pessoas vão ter que ser desapropriadas, realocadas, e isso é um custo social, né, que tu está mexendo com essas pessoas, e é um custo financeiro para o contribuinte, que vai ter que arcar com tudo isso para não ter retorno nenhum. Segundo a vereadora Lourdes Sprenger, há alguns meses o grupo contrário ao prolongamento da Avenida Ipiranga entrou em contato com o gabinete. Com o interesse de ampliar os debates, a parlamentar pretende inserir o assunto no Legislativo Municipal. Me interessei pelo tema porque é uma obra importante para a cidade e também complexa e de grande impacto ambiental, pelo que se tem lido. Então, encaminhamos um ofício à Comissão de Saúde e Meio Ambiente para realizar uma reunião ordinária e se decidir se vamos fazer uma grande audiência pública, porque já teve em 2013 e 2014, na Assembleia Legislativa, duas
audiências e agora falando com outro movimento que está aqui presente, que é o a favor do prolongamento, eles também fizeram audiência pública em Viamão. Então nós precisamos trazer para a Câmara essa discussão, porque se trata de uma obra dentro do município de Porto Alegre, mas que envolve o Estado e a União, porque nós temos os órgãos federais que são os que mantêm esse pulmão verde aqui na agronomia. Nosso interesse é esse, que nós tenhamos as manifestações dos demais parlamentares, que nós tenhamos a participação dos movimentos contra e a favor e também da comunidade como um todo, porque é para desafogar o trânsito, mas nós temos que avaliar também quais vão ser os resultados do impacto ambiental. A Metroplan já está estudando esse assunto, já tem, pelo que foi declarado nas audiências públicas, um andamento desse estudo para viabilizar essa obra. E nós estamos prontos a ouvir as demais pessoas, os demais técnicos, nos assessorar para nos posicionar definitivamente sobre qual o melhor encaminhamento para o prolongamento da Ipiranga. Como que a senhora pensa que a Câmara de Vereadores pode auxiliar nisso? Exatamente, nós estamos na Câmara para legislar e fiscalizar. E com as audiências públicas tem os encaminhamentos. O município vai seguir as definições, deverá seguir as definições do que for definido em audiência pública, que for definido pelos órgãos estaduais, pelos próprios municipais, que têm que ser ouvidos, como a ISMAN, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente, como a própria EPTC, Trânsito, envolve várias secretarias municipais. Vereadora, a senhora tem essa preocupação toda com a questão do meio ambiente, atua na Comissão de Meio Ambiente. Como que a senhora vê essas propostas de prolongamento da Ipiranga? A senhora acha que essa é uma solução ou é melhor ser pensado uma outra solução? Eu não sou contra o desenvolvimento, nós temos que nos adequar e precisa o prolongamento, está comprovado que precisa, vamos ver os estudos, vamos ver qual é a melhor proposta de menos impacto para que beneficie a todos e não prejudique o meio ambiente, que hoje nós temos todas essas consequências que estamos vendo, falta de água, as enxurradas, né? Devido a desmatamento, devido ao descuido de rios, né? Na própria cidade. Então nós temos que ter toda essa precaução, discutir bastante para chegar a um bom termo. Para o vereador Marcelo Esgarbosa, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo Municipal, é preciso estudar outras alternativas. O parlamentar defende o investimento no transporte coletivo. Primeiro, assim, dos projetos estudados, né, nós pelo menos não temos conhecimento, são projetos, assim, são ideias, né, muito baseadas no instinto das pessoas, no instinto mais, digamos, eu diria, sem um estudo mais aprofundado. Eu digo estudo mais aprofundado porque nos lugares mundo afora em que se percebeu que alargando ruas, ou duplicando, ou viadutos, enfim, essa lógica rodoviarista de cidade sempre mostrou, né, que há um limite nisso, ou seja, por 1 ou 2, 3 anos isso funciona, né? Atende inicialmente assim uma necessidade de mais agilidade no deslocamento, mas como isso incentiva o uso do veículo individual motorizado, acaba num curto espaço de tempo, de 2, 3, 5 anos, né, já voltando a uma situação inicial. E a outra questão é que mesmo que você alongue num determinado espaço da cidade, você precisará continuar com políticas também de viadutos, de prolongamentos, de alargamentos de rua, até o destino final daquela grande massa que se desloca com o seu veículo individual. Portanto, digamos assim, é uma linha, né, salvo a exceção, né, mas a regra é que é essa linha de achar que abrindo, né, a gente faz analogia com uma pessoa que está obesa, que sente apertar o cinto e que em vez de então tomar uma medida para emagrecer, acaba fazendo um furinho a mais no cinto e alargando o cinto. Ou seja, ela não resolveu o problema, tratou de uma causa e o problema logo voltará a acontecer novamente, ou seja, a pessoa voltará a engordar. Então a ideia é o foco no transporte coletivo. Então essa discussão teria algum sentido, alguma validade, uma validade maior, se já se tivesse pensado inicialmente todas as questões ligadas ao transporte coletivo. Então, por exemplo, faixas exclusivas e preferenciais para ônibus, ou corredores mesmo ligando Porto Alegre até Viamão. Ali na Lomba a gente tem uma situação, logo que durante a Bento, que os ônibus estão no corredor, eles precisam fazer uma conversão, precisam atravessar para o outro lado da pista para fazer a entrada ali
na estrada que vai para a Lomba do Pinheiro, né? Então veja, ter uma continuidade nisso, né? Ter faixas exclusivas que, por exemplo, não tem, já tem o corredor até aquele pedaço ali, mas ter faixas exclusivas seria outra alternativa. Então eu acho que pensar primeiro o transporte coletivo de qualidade, né? Eu digo isso porque eu já percebi, já vi com meus próprios olhos, né, que nos horários de pico os ônibus que vêm dessas regiões, principalmente da Lomba do Pinheiro e também de Viamão, vêm lotados, né? Então realmente não é confortável vir de ônibus. Então esse é o problema, né? O problema está num transporte coletivo de má qualidade que acaba não atraindo o motorista do seu automóvel individual para o transporte coletivo.